Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 12 de outubro. Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, caça a decisão que havia autorizado reintegração de posse de propriedades rurais em Pernambuco. E você vai ver também. Ministros do STF julgam se são válidas as reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras de órgãos legislativos. Tribunal de Justiça de Goiás tenta minimizar o sofrimento das famílias de quem cumpre pena. E no Dia das Crianças, você vai ver um levantamento que coloca o Conselho Nacional de Justiça em posição de destaque por importantes ações voltadas ao acesso do público infantil ao judiciário. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, cassou a decisão que havia autorizado a reintegração de posse de propriedades rurais do município de Gameleira, em Pernambuco. O ministro teve como base um outro julgamento da Corte que suspendeu os despejos e desocupações até o fim deste mês. Na ação no STF, a Defensoria Pública da União argumentou que os engenhos estariam ocupados desde 1995 por aproximadamente 700 pessoas e que a reintegração afetaria cerca de 100 famílias de trabalhadores rurais. A desocupação foi determinada em fevereiro de 2018 em favor de uma empresa imobiliária que arrematou os imóveis da região. A Justiça Federal de Pernambuco suspendeu a execução do mandado em março de 2020, mas o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deferiu a reintegração sem a proteção das áreas de produção de trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. Ao julgar procedente o pedido formulado pela DPU, o ministro André Mendonça explicou que o ato do TRF-5 violou decisão anterior do STF. Em agosto deste ano, o plenário suspendeu despejos e desocupações em áreas urbanas e rurais até 31 de outubro, em razão da pandemia da Covid-19. A decisão alcançou, além de imóveis que servem de moradia, os que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis. No voto, o ministro explicou que quaisquer medidas a serem tomadas devem ser pautadas em conclusões devidamente embasadas e inequívocas que garantam a estrita observância do que decidido por esta Suprema Corte. Além de cassar a decisão do TRF-5, o ministro determinou a suspensão imediata do mandado de desocupação e de eventual mandado de reintegração de posse até o fim deste mês ou até que seja apresentada a perícia para definir as áreas sujeitas a esse tipo de ação e desde que haja a participação de técnicos do INCRA. Plenário virtual. Os ministros do Supremo julgam se são válidas as reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras do Legislativo. Também está em discussão uma lei da Bahia que proíbe a exoneração a pedido e a aposentadoria voluntária de servidor submetido a processo disciplinar. Foi o governador da Bahia que entrou com ação no Supremo questionando o artigo 240 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, que estabelece o seguinte: o servidor que responde a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a sua conclusão e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Ocorrida a exoneração, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Segundo o governador, a norma viola o direito à inatividade e à presunção de inocência. Para ele, obrigar o servidor a aguardar o término do processo é desproporcional. Ainda de acordo com o governador, no caso da exoneração a pedido, haveria ofensa à liberdade de profissão, uma vez que ninguém deve ser obrigado a permanecer em uma profissão. O caso, então, foi levado para julgamento no plenário virtual do STF. O relator é o ministro Edson Fachin, que julgou o pedido parcialmente procedente para conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo questionado, a fim de se assentar que, em caso de inobservância de prazo razoável para a conclusão de processo administrativo disciplinar, será possível a concessão de aposentadoria a servidor investigado.
Também está em julgamento no plenário virtual um processo em que o partido União Brasil questiona dispositivos da lei orgânica do município de Salvador e do regimento interno da Câmara Municipal, que permitem a recondução de membro da mesa diretora na mesma ou em diferentes legislaturas. O partido alega violação aos princípios democrático, republicano e do pluralismo político. O relator desse caso é o ministro Nunes Marques. No dia 6 de outubro, ele concedeu liminar para suspender os efeitos da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Salvador, realizada no dia 29 de março deste ano, relativa ao biênio 2023-2024, e determinou a efetivação de novo pleito. A decisão seguiu a jurisprudência do STF, de admitir apenas uma recondução sucessiva para o mesmo cargo na mesa diretora dentro da mesma legislatura ou não. O relator destacou ainda que a antecipação da eleição não viola por si só preceitos fundamentais, mas burla a aplicação de entendimento do Supremo sobre o tema. Assim, no julgamento em plenário, Nunes Marques confirmou a medida cautelar anteriormente concedida. Amanhã haverá sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Quem tem os detalhes é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, e quinta-feira é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na pauta dirigida, que já está publicada no site da Suprema Corte, são pelo menos 4 recursos. 3 recursos contra decisões que já foram proferidas pela Suprema Corte e vêm novamente sendo questionadas, e um recurso extraordinário que ainda não foi decidido pelos ministros, mas que pode vir a julgamento na quinta-feira. Trata-se de um recurso extraordinário da relatoria do ministro Luiz Fux e discute se é constitucional ou não uma lei de um município do estado de São Paulo, município de Marília, que proibiu a utilização de sacos e sacolas plásticas naquele município, determinando e obrigando aos empresários que utilizam esse produto substituí-lo por um material biodegradável. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que a norma é inconstitucional, porque o processo legislativo de criação dessa lei municipal teria sido violado. Ele foi proposto por um vereador daquele município, quando, de acordo com o Tribunal de Justiça, deveria ter sido deflagrado, deveria ter sido apresentado o projeto de lei pelo prefeito, pelo Poder Executivo do município. E disse ainda o Tribunal de Justiça que no estado de São Paulo já existe uma lei estadual tratando de proteção ao meio ambiente e que não caberia ao município tratar dessa proteção de forma diferente. O recurso foi apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e quer ver afastada essa inconstitucionalidade. O ministro relator Luiz Fux, em novembro de 2017, quando submeteu essa questão à apreciação da Corte para analisar se o tema tem repercussão geral ou não, isso significa dizer se esse assunto deve ou não ser discutido no Supremo Tribunal Federal, e decidiram que sim, ele disse que é preciso fazer uma ponderação, que se de um lado esse material, os sacos e sacolas plásticas são nocivos ao meio ambiente e é dever dos entes federativos a proteção do meio ambiente para garantir à população o meio ambiente devidamente equilibrado, por outro lado, a proibição da utilização destes materiais, como consequência a substituição por um material biodegradável, pode se tornar algo excessivamente oneroso para os empresários e por isso deve haver a ponderação. O ministro disse ainda que este não é um caso único, que vários outros casos discutem esse mesmo dilema, esse mesmo tema, essa mesma matéria e, portanto, está na pauta de julgamentos como possível julgamento para esta quinta-feira. E você vai acompanhar tudo isso aqui na TV Justiça. Amanhã, quinta-feira, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário, a gente se vê e acompanha todos os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. A seguir, quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? Espere aí, a gente explica já já. As urnas eletrônicas usadas nas eleições são objeto de análise periódica realizada por partidos políticos e por diversas entidades nacionais e internacionais, e elas sempre se mostraram seguras. O Brasil tem um sistema confiável de votação para a escolha de seus representantes políticos.
Isso se deve, em grande parte, às urnas eletrônicas, que são confiáveis e que servem de modelo para o mundo. Eleições 2022. Os mesários que trabalharam no primeiro turno das eleições já podem baixar o certificado de conclusão de treinamento, além da declaração de dias trabalhados. No primeiro turno das eleições deste ano, mais de 1.800.000 mesários contribuíram com o pleito. O índice de ausentes foi o menor de todas as eleições. Para os que trabalharam no primeiro turno, o certificado de conclusão de treinamento já está no aplicativo Mesário, disponível para download em aparelhos celulares ou no portal de educação à distância no site do Tribunal Superior Eleitoral. As declarações de dias trabalhados também começaram a ser liberadas. E para aqueles que vão trabalhar no segundo turno, o Tribunal Superior Eleitoral já disponibilizou um treinamento online com o objetivo de garantir que todos exerçam a função com tranquilidade e segurança. O conteúdo vai ficar disponível no site do TSE até o próximo dia 27 e no aplicativo Mesário até o dia 29. E atenção, quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo. As eleitoras e eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo, que vai ocorrer em 30 de outubro. Isso porque cada turno de votação é uma eleição independente. O eleitor que não compareceu no primeiro turno é obrigado a justificar a ausência em até 60 dias. O prazo é o mesmo para aqueles que não puderem votar no segundo turno. Ou seja, quem não votar nos dois turnos precisa apresentar 2 justificativas à Justiça Eleitoral. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo sistema Justifica, disponível no portal do TSE, e ainda pelo requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição, que deve ser entregue em qualquer cartório eleitoral. Lembrando que, de acordo com o Código Eleitoral, o título do eleitor que não votar em 3 turnos consecutivos, não pagar a multa ou não justificar no prazo legal, será cancelado. Além da escolha do próximo presidente, os brasileiros vão decidir em segundo turno os governadores de 12 estados. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é legítimo o requerimento de parcelas retroativas em caso de indenização de anistiado. Por unanimidade, o colegiado do STJ concedeu o mandado de segurança para determinar que o governo federal pague o valor fixado em portaria para o espólio de um anistiado a título de atrasados com correção monetária e juros de mora. O caso julgado envolveu um cidadão que sofreu perseguição política durante a ditadura militar no Brasil e obteve a declaração de anistia política. Com isso, ele adquiriu o direito de receber reparação econômica de caráter indenizatório. Porém, o anistiado faleceu após o início dos efeitos financeiros da portaria. No mandado de segurança impetrado no STJ, o espólio sustentou que o governo violou a lei, deixando de fazer o pagamento dos valores atrasados reconhecidos pela Portaria 2515 de 2006 do Ministério da Justiça. Ao analisar o caso, a relatora, ministra Regina Helena Costa, afirmou ser pacífica no tribunal a compreensão de que o reconhecimento da anistia política possui caráter indenizatório e faz parte dos direitos patrimoniais transmissíveis aos herdeiros ou sucessores após a morte do anistiado. Além disso, a relatora destacou que o espólio é parte legítima para requerer o pagamento desse montante. O STJ decidiu que, em ações possessórias, quem não for encontrado no local indicado deve ser convocado por edital. Por violação aos princípios do devido processo legal, da publicidade e da ampla defesa, o colegiado considerou nulos todos os atos de um processo de reintegração de posse relativo a uma área localizada no bairro do Brás, em São Paulo. O motivo da nulidade foi a falta de citação por edital dos ocupantes não encontrados no endereço. A sentença julgou procedente o pedido para reintegrar os autores na posse do imóvel e o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que não haveria necessidade de qualificação e citação individual de todos os ocupantes, pois o comparecimento espontâneo de parte significativa deles ao processo permitiria presumir o conhecimento dos demais acerca da ação.
No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para anular o processo desde o início e determinar a citação por edital dos ocupantes. A relatora, ministra Nancy Andrighi, verificou que a ocupação no bairro do Brás envolve grande número de pessoas. Na época do mandado de constatação, teria sido verificada a presença de 35 adultos e 30 menores, motivo pelo qual entendeu que o procedimento do artigo 554 de serem feitas citações pessoais dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais deveria ter sido aplicado. No próximo bloco, você vai ver um levantamento que coloca o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em posição de destaque por importantes ações de acesso do público infantil à justiça. Hoje, Dia das Crianças, vamos falar de um levantamento que coloca o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em destaque, à frente de importantes ações voltadas ao acesso do público infantil à justiça. O Atlas da Violência de 2021, feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revela que a violência é a principal causa de morte entre os jovens brasileiros de até 19 anos. Na área da educação, após mais de 2 anos de pandemia, 2 milhões de crianças e adolescentes de 11 a 19 anos abandonaram as escolas. Especialistas apontam que o país, apesar de ter uma legislação robusta, enfrenta muitos desafios para concretizar esses direitos. E o CNJ desempenha um papel importante nesse cenário. Para a presidente do Supremo e do CNJ, ministra Rosa Weber, o Conselho tem adotado políticas públicas atuando em conjunto com os diversos ramos do Judiciário para cumprir a legislação. Entre as ações está o Pacto Nacional pela Primeira Infância, que envolve mais de 300 instituições em cursos de capacitação, de diagnósticos regionais, de troca de informações e de atuação em conjunto para garantir a atenção integrada à primeira infância, conforme as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desde a criação, o CNJ elegeu os direitos da infância como prioridade. Em 2006, recomendou aos tribunais de justiça a implantação de equipe interprofissional em todas as comarcas. O Conselho também criou o Cadastro Nacional de Crianças e Pretendentes à Adoção, permitindo melhor comunicação entre as varas da infância, as crianças e os futuros adotantes. Para apoiar as atividades da rede, um diagnóstico nacional do sistema de atenção a esse público se debruçou sobre 5 eixos de pesquisa: mulheres presas e adolescentes em regime de internação que estejam grávidas ou que sejam mães de crianças de até 6 anos de idade, proteção da criança na dissolução da sociedade conjugal, destituição do poder familiar e da adoção de crianças, unidades de acolhimento e famílias acolhedoras, e estrutura judiciária e gestão administrativa de políticas de infância e juventude. O levantamento dos dados mobilizou pesquisadores do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, com o objetivo de mapear a situação da atenção à primeira infância em 120 municípios. Outra ação recente foi o Manual de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes de Povos Tradicionais, que orienta os tribunais no atendimento dessas vítimas de violência. Foram consolidadas as bases para a prevenção da violência institucional contra crianças e adolescentes, a implantação das salas de depoimento especial e a execução do controle sobre a realização desses depoimentos. O crescimento do número de salas para depoimento especial em todos os tribunais de justiça é visto como um importante avanço. Em 2012, havia 59 salas. Este ano são mais de 1.000 locais voltados para garantir uma escuta protegida. Outra inovação é a Política Judiciária Nacional pela Primeira Infância. Entre as medidas estão métodos adequados de solução de conflitos quando houver crianças envolvidas, criação de programa de capacitação continuada nessa temática, monitoramento das demandas judiciais relacionadas à primeira infância e investimento em soluções tecnológicas para o acompanhamento da política. Uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para adolescentes apreendidos concorre ao Prêmio Inovare. A prática da audiência custódia juvenil foi idealizada por uma magistrada do 3º Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre.
O instrumento da audiência de custódia vem sendo oportunizado desde 2015 aos adultos presos no Brasil, mas a prática vem sendo aplicada desde junho de 2021 aos adolescentes no 3º Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, pela juíza de direito Carla Aveline de Oliveira. A gente começou a tomar medidas, assim, pensar coletivamente, e eu me lembrei desse instrumento, dessa ferramenta, que ela já existe para quem tem mais de 18 anos, mas que não é aplicada institucionalmente em nenhum lugar do país que eu saiba, para os adolescentes. Na verdade, eu usei todas as convenções internacionais que já foram ratificadas pelo Brasil, todas as resoluções do CNJ que tratam da audiência de custódia, e então eu apliquei aqui para os adolescentes 3º juizado. Segundo a magistrada, o objetivo da iniciativa é resguardar os direitos dos jovens em execução socioeducativa, analisar eventuais violências estatais e fomentar a educação e práticas culturais que respeitem os direitos humanos. Ela destacou como funciona a rotina dessas audiências. As audiências de custódia são virtuais. Então a gente faz sempre 1h30, todos os dias 1h30, o Ministério Público e a Defesa já sabe, o meu cartório recebe a notícia da apreensão e então envia um e-mail para todas as instituições, porque nós trabalhamos aqui, são 4 promotores ou promotoras na vara e mais 4 defensoras públicas, pelo menos era até bem pouco tempo atrás, e aí todos estão de antemão, assim, já sabendo da possibilidade de que um dia para o outro aconteça, então é bem fácil. A unidade também que recebe esse adolescente já tem o link das audiências através do e-mail, então todo mundo se conecta a 1h30 e a gente vai fazendo. Mas no momento que ele se apresenta à autoridade judicial, eu faço os mesmos questionamentos que a resolução do CNJ prevê para a pessoa adulta, para o público adulto. Então eu pergunto como é que foi a apreensão, que horário foi a apreensão, se ele tem algum relato se ele tem alguma coisa para nos dizer. A ação está concorrendo ao Prêmio Inovare e no mês de junho foi apresentada para os representantes da premiação. Eu resolvi inscrever porque eu acho que tem essa importância, né, de a gente tem que colher essa denúncia, a gente tem que dar esse tratamento para o adolescente que seja exatamente igual àquele que é dispensado por um jovem adulto de 18 anos. E um outro projeto, este do Tribunal de Justiça de Goiás, tenta minimizar o sofrimento das famílias de quem cumpre pena. O Amparando Filhos oferece um espaço adequado para que reeducandos possam receber visitas das crianças. Livros, brinquedos e esperança. Uma brinquedoteca construída para permitir que crianças continuem sendo crianças mesmo em um ambiente de ressocialização. O espaço foi instalado na unidade prisional de Alexânia, em Goiás, município a cerca de 120 quilômetros da capital Goiânia, para permitir que os pais presos recebam a visita dos filhos em um local adequado. Os meus filhos, no caso, vão ver hoje o pai depois de 8 meses. É um projeto realmente humano, pensado realmente nas crianças e nas famílias que não têm culpa, né, do que eles fizeram e estão pagando. Essa é a primeira brinquedoteca construída em um presídio do país. A iniciativa faz parte do projeto Amparando Filhos, do Tribunal de Justiça de Goiás e tem apoio do Conselho Nacional de Justiça. A ideia é humanizar o relacionamento da família dos reeducandos durante o cumprimento da pena. Divino pôde rever os 5 filhos depois de 1 ano e 8 meses. Já tem muito tempo sem ver eles e sofre muito, chora muito. Com saudade de mim, né? Sempre fui um pai presente com eles. Ficar uma imagem boa de mim sobre eles, né? Vai me visitar na brinquedoteca, não vai esquecer que o pai dele estava preso no presídio, né? A brinquedoteca tem entrada independente da unidade prisional. No local, aos domingos pela manhã, cerca de 600 crianças vão poder ficar com os pais por cerca de 2 horas. 233 reeducandos que cumprem pena nos regimes semiaberto, aberto e fechado têm filhos. Eles mesmos colocaram a mão na massa para construir o espaço. Demos o nosso máximo aqui, ajudamos a fazer tudo, reforma, pintura, ficamos até altas horas da noite. E só de ver as alegrias das crianças, para mim já é uma emoção, né? Minha filha não está presente, mas eu me sinto como ela se estivesse aqui. As visitas vão ser monitoradas por um policial penal. O objetivo é que as crianças saiam da unidade com sentimento de alegria e respeito. Ainda que circunstâncias da vida retirem flores das nossas crianças, esse espaço
eterniza a primavera. Nós jamais permitiremos que lhe seja retirada a primavera. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia e uma boa noite para você.